Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Ávila. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é unânime que o Fundo de Pesca é um instrumento legislativo muito importante para os profissionais da pesca. Desde 2002, aliás, a altura em que se procedeu à adaptação à região do Decreto-Lei 311/99, de 10 de agosto, que foram feitos diversos alertas para acertos ao diploma, ajustando assim à realidade açoriana. Alguns aspectos que penalizavam os pescadores no acesso a esta compensação foram sendo inventariados e, em setembro passado, foi dado novo avanço no sentido de introduzir melhorias para dar mais transparência, previsibilidade e introduzir uma maior justiça social neste diploma. Esta alteração ao regime jurídico, aprovada no referido mês de setembro, foi articulada com a classe, nomeadamente com os seus legítimos representantes. Nesse âmbito, foi estabelecido um regime autónomo da legislação nacional, permitindo que a região pudesse regulamentar sobre esta matéria. Foi feito um melhor enquadramento dos beneficiários, foi incluído também as condições do estado do mar que originem falta de segurança nos portos e também no mar. Foi também alargada a possibilidade de acumular com outros apoios, que era uma exigência já também conhecida, e passou-se de um período máximo de aplicação de 30 para 60 dias por ano. Foi também alterada a composição do Conselho Administrativo e alteradas as suas competências. Este novo regime foi consensual entre as organizações profissionais e aqui nesta Casa mereceu os votos favoráveis, para além dos do PS, do PSD e do PPM, e as abstenções do CDS, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PCP. O PSD traz-nos o projeto de decreto legislativo regional para alterar o atual regime jurídico apenas 8 meses depois da sua publicação. As alterações, no entanto, são cirúrgicas. Reduzem o período relevante de paragem da fanha de 8 para mais de 3 dias consecutivos, de 15 para 7 dias interpelados, num período de 30 dias. Introduz os sábados, os domingos e feriados na contagem dos pratos, o que me parece uma boa ideia, e prevê a possibilidade de alargar o período anual de 60 para 90 dias por despacho do membro do Governo, sob proposta do Conselho Administrativo. Aparentemente, esta proposta poderá ser tida como benéfica para os pescadores, mas, como disse o Presidente da Federação de Pescas dos Açores na Comissão, e passo a citar, vendo em pormenor, esta proposta não é o que aparenta. A redução dos períodos mínimos irá originar inúmeras ativações, sobretudo durante o inverno, e originar uma sobrecarga numa primeira linha, que é nas associações, que irão certamente provocar atrasos e ineficiência a este mecanismo que, interessa recordar, é uma compensação salarial e não um apoio social e que interessa pagar o mais rapidamente possível. E desta maneira, com esta proposta do PSD, isso não será possível. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Ávila. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu queria só aqui relembrar, na discussão que tivemos aqui no mês de setembro, relativamente ao diploma que está em vigor, o Sr. Deputado Jorge Macedo é que fez as despesas da Casa, digamos assim, pelo PSD, e referiu uma coisa que é importante relembrar aqui. O PSD registra neste diploma, em análise, melhorias relativamente à legislação que atualmente está em vigor e, quando assim é caso para felicitar o Governo, o PSD, por isso, felicita o Governo. Foi dito desta maneira. Mas é claro que nem só coisas boas foram ditas relativamente ao diploma. E uma das questões que o Sr. Deputado Jorge Macedo, na altura, também referiu,
E passo a citar: sendo certo que o número par do Conselho Administrativo permite que o seu Presidente ou o Diretor-Geral das Pescas tenha sempre o voto de qualidade, o que na prática significa que é o Governo, novamente, a dominar o funcionamento e as votações do Conselho Administrativo. Portanto, é uma crítica que é legítima, que é feita ao diploma que está em vigor, mas o curioso é que esta proposta do PSD agora ainda reforça mais a posição do Governo. Portanto, a passagem dos 60 para o limite de 90 dias está unicamente dependente do membro do Governo dessa área. Portanto, foi isso. Ó Sr. Deputado, eu tenho por hábito ler as propostas que venho aqui discutir. Tenho a pena que isso não esteja muito claro. Relativamente à questão, e passando a referir o exemplo deste ano, houve um impedimento de saída para o mar por parte dos pescadores no mês de janeiro. O Conselho Administrativo reuniu no dia 12 de fevereiro. No dia 28 de fevereiro foi tido como prazo limite para a organização dos processos. As associações pediram à tutela que se prorrogasse o prazo, e esse prazo foi prorrogado até o dia 7 de março, para conseguirem instaurar os seus processos de maneira que houvesse alguma agilidade nos pagamentos, e os pagamentos foram feitos no dia 7 de abril. Eu queria perguntar ao Sr. Deputado Luís Garcia, entre janeiro, que foi a altura do impedimento, e o dia 7 de abril, que foi o dia do pagamento, quantos dias é que o senhor, ou quantas vezes é que o senhor, com essa legislação que propõe, iria ativar o Fundo de Pesca? Muitos, com certeza. Muitas ativações, com certeza. Por isso, Sr. Deputado, não parece que haja muita eficiência nessa sua proposta. A redução de prazos, neste caso, é inconsequente. E até isso é dito pelos próprios pescadores, nomeadamente o Presidente da Federação de Pescas, que o disse claramente em reunião de comissão. A sua proposta aumenta efetivamente o número de ativações, mas isso não é paralelo à questão de aumentar o valor que é atribuído aos pescadores por essa inatividade. Não aumenta a eficácia. É uma classe que, infelizmente, depende de vários fatores, alguns que não são controláveis. O Sr. Deputado, quando introduz aqui a questão da justiça na discussão, quando compara o Fundo de Pesca regional e o Fundo de Pesca utilizado no continente, eu acho que não é muito correto. No continente, imagine-se, foi ativado 2 vezes, como disse o Sr. Secretário, e uma das vezes nem sequer foi pago. Portanto, só foi pago uma única vez e, curiosamente, foi despendido, esse investimento representa à volta de 250 mil euros, como também foi dito pelo Sr. Secretário. Aqui nos Açores, ele é ativado anualmente desde 2002, a maior parte das vezes, 2 vezes por ano. E já foi feito um investimento, que isto não é um gasto, é um investimento, já foi feito um investimento de 5 milhões de euros. Não tem nada a ver com aquilo que se está a passar no continente. É certo, Sr. Deputado, que se calhar nós precisamos de mais eficiência no tratamento de processos. Isso também já foi garantido pelo Sr. Secretário, que isso está a ser feito, nomeadamente concentrando a informação, tendo sempre a informação atualizada, de maneira que se consiga disputar rapidamente todo o processo, que, como toda a gente sabe, tem que ter alguma informação para suportar esse mesmo processo. A eficiência faz-se com rapidez no tratamento de dados e encurtando os prazos. Isso não resolve esse problema. Esta proposta, de facto, é tudo menos isso, é tudo menos eficiência. Por isso, eu confirmo aquilo que foi dito em comissão pelo Sr. Presidente da Federação de Pescas, esta proposta, de facto, não é aquilo que aparenta. Nós vamos votar contra. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Ávila tem a palavra. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, relativamente às afirmações do Sr. Deputado Luís Garcia, eu queria lhe perguntar a quem é que o senhor anda a chamar de incompetente, porque o Conselho Administrativo é formado por um diretor regional, por um representante do Departamento do Governo com competência em matéria de segurança social, por um representante do Departamento do Governo Regional com competência em matéria de emprego,
por 3 representantes dos trabalhadores da pesca, por um representante dos armadores. E queria saber se o senhor anda a chamar incompetentes a esta gente, porque, de facto, o Conselho Administrativo pode ser convocado pelos membros que não fazem parte da equipa governamental. Portanto, eu acho que essa questão de andar de mão estendida, Sr. Deputado, isso não pega, porque, de facto, o senhor se calhar pode pensar que já tenha sido assim no passado, ou que tenha sido noutros lados, mas aqui, de facto, não é isso que acontece. E o senhor deve saber disso. E, por isso, é preciso também ter algum respeito para estes profissionais da pesca que fazem parte do Conselho Administrativo, que eu acho que são competentes e que fazem o seu trabalho da melhor maneira que podem e sabem. E também há outra questão que o senhor também tem que compreender, é que se as votações no Conselho Administrativo têm sido praticamente unânimes, pelo conhecimento que tenho, são praticamente unânimes, quer dizer que há uma negociação prévia de maneira também a chegarem a acordo sobre estas questões que têm a ver com as competências do Fundo de Pesca. Portanto, Sr. Deputado, eu acho que dizer da maneira como o senhor disse, de facto, é passar um atestado a pessoas que tentam cumprir o seu dever da melhor maneira que sabem e que podem. Muito obrigado.